Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, meu Deus, novo Kia EV9 na versão GT, um dos carros mais premiados de toda a história deste planeta. Chega ao Brasil na sua configuração mais completa, com motor elétrico na frente, motor elétrico atrás, baterias de quase 100 kWh. E sim, ele é considerado um dos veículos mais tecnológicos e um dos melhores elétricos de todos os tempos, incluindo aí produções europeias e também chinesas. Nesse vídeo eu vou esmiuçar cada detalhe dele que você está vendo só aqui pela frente, que não são poucos. Vou te contar como ele anda, quantas pessoas cabem ali de grande porte, e eu acho que cabem 7 sim, e também quanto ele consome e quais as tecnologias que fazem dele este carro que virou um ícone entre os elétricos, tanto em design quanto em eficiência. E sim, aqui você olha e parece que está no futuro, um futuro longe. Mas eu te conto depois da vinheta, só com eles que nos trouxeram o futuro, no presente ou no passado, com Jetsons, Star Wars, Avatar, Dr. Brown del Arco. Vai! Só por ser tão impressionante quanto ele é, ele já mereceria esse calhamaço de prêmios que ganhou. Mas o que a EV9 fez mais? Ele foi o primeiro carro que se tem notícia de ganhou o carro do ano e o carro elétrico do ano no World Car Awards, o principal prêmio do mundo. Mas não parou por aí. Em design, ele ganhou os 3 principais prêmios do mundo, incluindo o Red Dot lá na Europa. Também ganhou o veículo utilitário de luxo do ano nos Estados Unidos. E poderia parar por aí, mas não parou. Mesmo não sendo alemão, ele ganhou o prêmio de carro premium alemão do ano em 2024, junto com todos esses outros prêmios. E para arrematar, ainda ganhou o carro do ano da Grã-Bretanha. Sim, o melhor carro do Reino Unido em 2024. Mas ele não ganhou só pelo design ou por ter um sistema de baterias gigante e muito eficiente e arquitetura 800 volts. Ele também ganhou pelo seu apreço pelo meio ambiente. Sim, a Kia decidiu fazer muita coisa aqui usando bioplástico, por exemplo, ou usando plásticos que já foram usados em outros carros ou em outras situações para poder fazer todo o acabamento dele aqui. Ele também não usa, por exemplo, óleo de petróleo para fazer a tinta, é óleo de colza. Sim, colza é uma sementinha. Se você assistir o Farm com o Jeremy Clarkson's Farm, vai entender quanto que se planta de colza, especialmente na Europa. Ele também tem a pintura livre de BTX, benzeno, tolueno e chileno, que agridem mais o meio ambiente. E nos seus tecidos aqui por dentro também usa fios de garrafas PET. Só para você ter ideia, quando você compra um Kia EV9, você livra o mundo de 70 garrafas PET como essa. Quando você olhar um rio poluído e ver o quanto que isso aqui faz mal para o meio ambiente, talvez você comece a entender. Aliás, quem mora no Brasil está acostumado a ver isso em praias, rios, lagoas, enfim. A gente tem um problema com pets. E esse carro também ajuda a livrar disso. Bom, agora vamos na parte que mais nos brilha os olhos, o design que parece ter saído de um filme de ficção científica, mostrando para você as diferenças aqui na frente. O Kia EV9 é o principal produto da inspiração máxima do premiado designer Karim Habib, que iniciou na Kia esse estilo de dianteira que ele chamou de nariz de tigre, e olhando assim você percebe a semelhança, tem uma certa protuberância aqui na frente e volta para trás como se fosse mesmo o nariz de um leopardo, de uma onça pintada ou de um jaguar. Mas de jaguar aqui não tem nada, graças a Deus. O que temos são faróis aqui com luzes de LED, diversas luzes de LED, faróis inteligentes e o DRL, tudo concentrado nessa parte e na outra. Algo que você já viu também, que iniciou-se no Kia Niro,
passou para o Kia EV9, no facelift agora da Kia Carnival e também chegou no Kia EV5. Bom, como você pode ver, ele tem uns detalhezinhos de LED aqui que você só vai perceber quando realmente acender os faróis, uns Lzinhos aqui dos dois lados, muito interessante e dá essa coisa de ficção científica que eu te falei. Bom, ele não tem tantas aberturas, né? Na verdade, não tem nenhuma abertura aqui, nem aqui embaixo, só aqui, certamente para arrefecer um pouco os freios, porque o sistema de monitoramento de temperatura das baterias desse carro é feito eletronicamente, são 18 atuadores para as temperaturas mais frias e 2 para as temperaturas mais altas, ou seja, ele consegue aquecer ou desaquecer as baterias e consegue ter a máxima eficiência desse sistema de 800 volts. Aqui na frente você tem um sistema também composto por 20 sensores para auxiliar você na condução, fora os sensores de estacionamento. É realmente um carro que pode dirigir sozinho para você quando você quiser. E também tem uma câmerazinha ali na frente que junto desses retrovisores por câmera consegue fazer esse monitoramento 360, tanto aqui na frente quanto manobras a ré. E nada mais, nada menos do que 2 metros de largura é o que a gente vai ver aqui. Ou seja, mais do que este animal de grande porte deitado aqui na frente. Ele é realmente impressionante, mas calma, vamos ali do lado, que eu acho que você ainda não viu nada. Ah, tudo bem, é 1,98 m de largura, mas 2 centímetros não vão fazer diferença neste latifúndio, neste kitnet sobre rodas que é o Kia EV9. Só para você ter ideia, ele tem 5,1 metros de comprimento. Tem algumas picapes que não tem isso. Por falar em picapes, ele tem 3,10 m de entre-eixos. Para você ter ideia, a picape da Kia que chega no ano que vem, a Tasman, tem 3,27 m. E uma Hilux tem 3,8 metros de entre-eixos. Ou seja, você tem bastante espaço, portas bem grandes para você conviver ali dentro em qualquer um dos 7 lugares. Já vou te explicar. Ele tem também 17,7 centímetros de altura do solo e 1,78 m de altura, sem contar este bagageirinho aqui. Bom, com essas dimensões você deve pensar, pô, isso aqui deve ter um coeficiente de arrasto que não tá no gibi. Errou. O design também contemplou muito do que precisa ser aerodinâmica para um carro elétrico ter mais rolagem e furar melhor o ar. Ele tem um coeficiente aerodinâmico de 0,28, mesmo com esse tamanhão, e para você ter como referência, aquele Opel Calibra, lembra? Baixinho, pequeno, um carro esportivo, tinha 0,26, ou seja, mesmo com esse tamanho, a tecnologia que aqui aplicou conseguiu fazer com que ele seja quase tão aerodinâmico quanto um esportivo de verdade. Bom, aqui temos também as maçanetas que são embutidas aqui, né? Quando você fecha o carro, elas se retraem, e estes retrovisores que sim têm as telas no lugar certo, como eu vou te mostrar ali na frente. Não ficam embaixo, ficam na altura que deveriam ser e funcionam muito bem. Eu que sempre fui um cara que nunca gostei muito desses retrovisores por câmera, me rendi a esse sistema que eles aplicaram aqui. Ah, você precisa falar de bateria, né? Antes eu preciso te contar que aqui na frente, além de todos esses sensores, tanto para temperatura quente quanto para temperatura alta, tem radiadores também. Ou seja, tem um radiador para se o ar estiver muito quente, ele resfriar, e tem um radiador também para se o ar estiver muito frio, ele esquentar e deixar a bateria na temperatura certa para ter a máxima eficiência. E esses 99,8 kW de baterias de níquel, manganês, cobalto, como você bem sabe, um material de terras mais raras, por assim dizer, e também que conseguem ser mais compactos e mais leves, armazenando mais energia do que, por exemplo, a LFP, que também é mais barata e mais difícil também de você fazer algum reparo. Isso porque aqui são compostos por 38 módulos, cada módulo tem aproximadamente 12 células, ou seja, se você tiver algum problema no futuro, obviamente você sabe que as baterias duram de 12 a 18 anos, você pode trocar só o módulo que deu problema e esse módulo é composto por 12 células. Na verdade, cada 3 células formam um módulozinho e o módulo maior é formado por 4 desses, ou seja, também na reparabilidade você vai ficar em paz. Temos freios de 345 mm atrás, 360 mm na frente e com rodas nada mais nada menos do que
lindas, que tem peças plásticas também e estão com 21 polegadas e com pneus 265/45. Sempre lembrando que a tração aqui é integral, sob demanda, obviamente. Tem um motor elétrico na frente e igualmente tem um motor elétrico atrás, mas antes de explicar como é que isso funciona e os dados de desempenho, eu vou te contar como que você vai carregar aqui. Isso também é impressionante. Pois é, esse sistema de alta tensão permite com que você carregue realmente muito rápido na carga DC. Isso porque ele suporta até 350 kW, ou seja, vai carregar entre 30% e 80% em apenas 26 minutos. E na carga lenta, o AC, você vai conseguir carregar em até 11 kW, que vai dar aproximadamente 9 horas para você carregar a carga completa. Mas se você for naqueles carregadores rápidos de 100 kW, vai levar aproximadamente 1 hora para ir de 10% até 90%. E vale a pena, porque aqui você roda muito, são 434 quilômetros segundo o Inmetro, que é bem pessimista, e 541 quilômetros segundo o ciclo WLTP, que é mais razoável e mais condizente com a realidade. Bom, aí você pensa, pô, num veículo de 7 lugares eu não vou ter assim tanto espaço para as bagagens? Esse carro subverte até essa lógica. Mas antes de te mostrar, eu não posso deixar de dizer que isso aqui pertence à Escola Sargentelli de Traseiras. Que coisa bem feita! Que futurismo refinado! Se liga no desenho incopiável dessas lanternas. Parece aqueles bumeranguezinhos que você... menorzinhos, né? Não aqueles tradicionais, aqueles de 3 pás. Cara, é animal. E também, como tudo isso fica legal aceso, é impressionante. Ele tem nos para-choques aqui um pintado em preto brilhante, e nesta parte cinza aqui, esse detalhe que faz com que você conecte essa cor ao logo da Kia. Bem interessante também, a placa um pouco mais para dentro e uma tampa realmente musculosa. Aliás, aqui atrás você tem uma câmerazinha que não é a câmera de ré. Essa câmera aqui é a câmera de tráfego traseiro. Como você tem 7 lugares, fica mais fácil você enxergar por aqui do que pelo retrovisor. E ali num comando do retrovisor, você já coloca essa cena onde é a imagem do espelho mesmo. Bom, vamos aqui mostrar para você o que o EV9 GT tem. Nada mais nada menos do que 333 litros de capacidade. Tem alguns SUVs compactos que não tem essa capacidade com 5 lugares. Pois é, aqui a gente também tem uma tomadinha interna para o V2L. Pois é, ele consegue que você conecte um aparelho que você quiser ali, se você estiver num campo, num camping ou em algum churrasco, enfim. Você conecta qualquer aparelho por ali com uma tomadinha e vai funcionar o seu aparelho enquanto o carro vai mandando essa carga para você. Obviamente você também pode fazer pela tomada externa, que é aquela de carregamento, mas isso é uma solução realmente impressionante. Bom, deixa eu te mostrar aqui. Eletricamente você pode dobrar os assentos e com 5 lugares você vai ter nada mais nada menos do que 828 litros de capacidade, o que é muito, o que é bastante, o que é coisa pra caramba. Se você deitar também a segunda fileira de bancos, você vai ter mais de 2.380 litros de capacidade, ou seja, é a capacidade de 2 caçambas de picape média. E tudo com um acabamento muito bem feito. Aqui você tem os cabos e também o kit de reparo para os pneus. E ali um triângulo também. Enfim, bem interessante, bastante coisa. E como tudo do EV9 GT, tudo muito colossal, né? Agora vamos falar de desempenho e também dos motores e também de uma surpresinha que você tem ali debaixo do capô. E contar como que move tão rápido 2.704 quilos. Os meus fanatiquinhos por técnica já devem estar se perguntando, ele não vai falar de suspensões com este peso? Calma. Aqui para você abrir o capô tem que tirar uma tampinha aqui ao lado e aí você dá um toquezinho na alavanca. Bom, temos suspensão McPherson aqui na frente e multilink atrás, sem nenhum segredo. E também sem bolsas infláveis no lugar de molas helicoidais. Aqui temos molas helicoidais sim, e amortecedores que são
do tamanho de tacos de beisebol e vão dar uma consistência na condução que eu vou te contar no decorrer do período. Aqui, roubaram o motor. Brincadeiras à parte, temos um trunk, na verdade, o front trunk, que temos aqui 50 litros de capacidade. Aqui você tem o lugar para colocar a aguinha do limpador, e nesta parte aqui, o que temos? Nada, você tem acesso aqui a um sistema do compressor. Bom, vamos falar de desempenho. Aqui são dois motores, 217 cavalos e meio na frente, 217 cavalos e meio na traseira. E 32,5 kgfm na dianteira, 32,5 kgfm na traseira. Vamos juntar tudo? Não, não vamos, porque nem sempre eles trabalham com força máxima ao mesmo tempo. A potência máxima disponível com um conjunto inteiro funcionando junto é de 385 cavalos e nada mais nada menos do que 71,4 kgfm de torque. É muito torque, ainda mais num carro elétrico onde ele vem instantaneamente. Por isso, ele consegue ir de 0 a 100 em apenas 5,3 segundos. Pois é, 0 a 100 em 5,3 segundos em um carro de 2.704 quilos. Parece bruxaria, mas não é, é tecnologia. E a retomada de 80 a 120, por exemplo, que é meio que um calcanhar de Aquiles em carros elétricos, quando já estão desenvolvendo velocidade, eles não têm assim tanto empuxo aqui. Isso também subverte a lógica, em 3,7 segundos. Aliás, eu não falei de frenagem, mas falei dos freios. Ele freia pelo menos 3 metros antes do que concorrentes como Audi Q6 e-tron e também o Tesla Model Y vindo de 100 até 0, ou seja, 33,6 metros contra 36,3 de um e 36,6 de outro. Realmente impressionante. E também tem altíssima eficiência, segundo o Inmetro, ele é A na etiquetagem de eficiência, e se fosse um carro a combustão, nessa proporção que eles fazem entre o que o elétrico gasta e o que o carro a combustão gasta, ele faria 35,2 km por litro na cidade e 27,2 km por litro na estrada. Esse sistema de baterias de alta voltagem, de alta tensão, também é um dos mais eficientes do mundo, está na sua 4ª geração e consegue produzir ali, né? Gastar, na verdade, no máximo 625 watts por quilo de bateria. Isso eu ainda não tinha visto. Aliás, tem um monte de coisa nesse carro que eu não tinha visto, inclusive um interior tão maximizado. Vem comigo aqui olhar essa maravilha. Olha o tamanho dessa porta, velho. Aqui, soft touch, tem bioespuma aqui, o couro também é não agressivo e tem vários elementos de origem vegetal aqui. Legal demais, hein? Tem até a cortininha aqui para você se proteger do sol, caso você não coloque o insufilme. E não dá para imaginar outra coisa senão estar em seu próprio trono com um carro de 3,10 metros de entre-eixos, não é mesmo? Não que eu esteja me sentindo como o novo Rei Carlos ou King Charles em seu trono, mas desconfortável eu não estou mesmo. Lembrando que ele ainda tem 10 airbags para todos que viajam aqui. E é bem fácil você acessar a 3ª fileira. Como você pode ver, eu estou meio manquitolando desde a última vez que acessei 6º e 7º lugares de um carro. Estou com estiramento e prefiro não mostrar isso para você agora, para não invadir a sua sala, o seu celular, o seu laptop, o seu tablet com gemidos e grunhidos. Mas saiba, adultos de estatura mediana cabem bem ali. E você ainda pode inclinar ou reclinar aqui para melhorar o espaço atrás e para melhorar a sua posição. Vamos lá. Eu fiz até uma listinha do que ele tem de itens que você jamais veria em outro carro. Aqui, ó. Tem bioplástico produzido a partir de fontes renováveis como óleos vegetais, cana-de-açúcar e serragem. Plástico de material pós-consumo. Sim, aquela garrafa PET que você jogou fora e não sabe onde foi parar, às vezes foi parar num córrego. Não. Aqui eles reciclam de produtos existentes. Muito louco, né? BioPU é o biopoliuretano. Substitui o couro tradicional, que é esse material aqui. Isso também tá no Kia EV9. É mais ou menos como uma economia circular, né? Muitas coisas, muitas partes de tudo que a gente
usa ou joga fora. Não dá para jogar fora quando o planeta é fechado, né? É uma redoma. Então eles recuperam isso, transformam em coisas novas e bem úteis. Tecido PET reciclado, feito de garrafas de poliuretano tereflalato. Sim, recicladas, o tecido é resistente e durável. Esses tecidos aqui, ó, tanto aqui da porta quanto aqui dos bancos. Bioespuma em PU, feita com óleos naturais. Combina durabilidade e flexibilidade. E esses encostos de cabeça aqui, eu vou te mostrar quando estiver ali na frente. Esses aqui não, esses aqui são desse couro que não é couro. A bioespuma, que eu te falei, de PU, tem também a biotinta, que é feito com um óleo de couza, como eu te disse. A tinta sem o BTX, o fio de PET reciclado. Olha, o fio feito de garrafas PET, é o fio das costuras. Até isso, eles não usam algodão ou algo do tipo. E o feltro de PET reciclado, o produto pode ser encontrado no porta-malas do modelo e tem um benefício adicional de oferecer uma boa absorção acústica. Só para você ter ideia de tudo que eles fizeram. Mas isso tudo sem esquecer, obviamente, do quanto você precisa ser bem tratado, não é mesmo? Aqui, ó, a gente tem para você poder botar esse banco para frente ou para trás. Aqui você coloca tipo uma cadeirinha de dentista, coloca um pouco mais para frente. Aqui também temos saidinha USB-C dos dois lados. Aqui você tem como se fosse um gaveteiro para você. Aqui você tem também um porta-copos barra-latas. Aqui também tem como se fosse uma gavetinha para você. Que eu te falei dos tecidos, tá aqui, ó. E toda essa parte aqui de soft touch feito com bioespuma. Pois é. Vou tirar um negocinho aqui. Aqui você tem ar-condicionado dedicado, ou seja, um ar-condicionado de 3 zonas, 2 lá na frente, uma aqui atrás. E as saidinhas de ar são aqui no teto, como acontece nos aviões. E esse material aqui, eu vou te falar, é melhor do que camurça, alcântara, dinâmica. Que agradável ao toque, meu. Esses aqueles cobertores caros, sabe? PQP aqui também, mãe de todos os PQPs aqui. E um assoalho plano, pois é, onde ficam aqui as baterias nessa parte. Ou seja, você tem espaço de sobra para todos os 5 elementos que aqui viajam. Vale lembrar ainda que em alguns países ele também tem a configuração de 6 lugares, 2 mais 2 mais 2, mas aqui no Brasil preferiram trazer essa configuração de 7 lugares, que é o mais usual para nós aqui, né? Agora vamos lá na frente, porque anatomicamente e com os bancos ativos, ele tem bancos ativos, a experiência de condução fica ainda melhor. Vem ver. Lembrando, tem ventilação e aquecimento dos bancos traseiros na proporção 60-40, ou seja, da metade para cá você controla deste lado, os 40% você controla do outro lado. Ó, que delícia a ventilação. Não dá nem vontade de sair daqui. Mas temos que sair porque nós temos que devolver o carro, né? Opa, você já me viu por aqui, né? Enfim, fizeram um retrovisor com câmera e colocaram no lugar certo. Você percebeu, né? Que tem um teto solar lá atrás e tem outro aqui na frente. Esse aqui, menorzinho, como se fosse de um carro esporte. E ali atrás você tem uma abertura que não abre, né? Um teto fixo. Mas bem legal, fica bem legal aqui por dentro também. E não compromete a rigidez torsional do conjunto. Pois bem, cá estamos. No outro dia eu andei num carro de, sei lá, 720 mil. E não tinha regulagem elétrica de distância do volante. Não pode, né? Passou de 400 já tem que ter. Bom, deixa eu tomar minha aguinha aqui, minha garrafa PET, que ela faz parte de boa parte deste interior. Mas não são só essas soluções ambientais, por assim dizer, que fazem dele esse carro que ganhou tantos prêmios mundo afora. Ele tem diversos itens aqui que você vai olhar e vai ficar, meu, que grande ideia, que boa ideia. Não tô nem falando das telas integradas aqui, e aliás eles integram a tela diferente do que fazem outras marcas, que deixam às vezes
um buraco, né, entre o painel de instrumentos e a central multimídia. Aqui você tem os comandos do ar-condicionado, você pode passar eles para cá ou deixar aqui desse lado como um atalho, né, porque às vezes você liga o carro aqui, está com uma outra função aqui, está com o mapa colocado na tela e você não consegue mexer no ar-condicionado. E aí para você ir para home, para o mapa, para mídia ou para os seus favoritos, você tem botões de toque aqui, que quando o carro tá desligado, eles ficam apagados. Mais ou menos o que acontece com aqueles Lzinhos no para-choque ali à frente. Outra coisa legal é isso, né? Não tem uma ligação entre o fim do painel aqui e esse console central. Isso dá uma amplitude, uma sensação de mais espaço aqui por dentro, especialmente para as pernas. E cara, a posição disso aqui tá perfeita, né? Tá muito perfeita, porque nos Audi, por exemplo, fica aqui embaixo, é ruim de ver. E aqui fica do lado certo. Você é aquela coisa de ser natural, né? De você olhar, geralmente vai olhar para lá, mas aqui na tela o desvio do seu olho é menor do que aqui para baixo, né? Enfim, já tentaram colocar um pouco mais para cima, mas aí atrapalha o campo de visão. E colocar para fora, então é melhor colocar o espelho. Então aqui dentro, essa aqui é a posição mais certa. Parabéns a quem projetou isso, aos engenheiros da Kia. Volantinho também, aqui você tem os modos de terreno, né? Você escolhe aqui, ó, entre neve, lama e areia. E aí ele vai fazer com que as correções de tração, tanto dianteira quanto traseira, aconteçam da maneira mais esperta possível. Drive Modes também normal, Sport e Eco. No Eco 250, aí cai 8 km para o normal e cai de 250 para 236. No modo esporte, você já tem a cinética do banco aqui me apertando e já tem uma iluminação vermelha mostrando que a iluminação pode também ser juntada com o modo de condução. Vamos aqui para Home, deixa eu passar para cá, não. Projeção do telefone, assento, ó, já apertei aqui errado, né? Aqui você tem o mapa, condutor 1, configurações do perfil, aí você pode mudar da maneira que achar melhor. Ajustes, telefone, projeção do telefone, aqui temperatura da bateria, aqui o uso de eletricidade, quanto que a gente usou, todo um mapa aqui que você pode ter acesso. É muito inteligente isso aqui. O histórico de economia, o histórico de uso. Quando você for carregar, você tem aqui também uma unidade. Condicionamento da bateria adequado. Ele mostra também se está tendo arrefecimento ou está esquentando o suficiente para que ele seja o mais eficiente possível. Regeneração inteligente, que você também pode fazer por aqui, né? Pelas aletas no volante. Aqui você aumenta a regeneração, aqui você diminui. E ele tem uma boa rolagem também. Parece até um roda livre. Notificação de início, isso aí quando você for carregar. E o Plug and Charge. Isso. Aqui, alguns ajustes que você pode fazer, tanto do veículo, modo de condução, desenho ativo de som. Oferece um som único de condução aos veículos elétricos. Então, quando a gente for dirigir, a gente vai ouvir. Modo de condução, normal, Sport, notificação. Ele vai sempre notificar quando a gente alterar. Climatização, modo eco, vamos tirar também. Climatização, assentos, alteração de alerta de alteração na posição do assento, apoio inteligente. Aqui, quando você atinge uma certa velocidade, ele também vai deixando as abas laterais um pouco mais firmes. E o assento Ergo Motion, sistema de estabilização lombar enquanto conduzindo, ou seja, ele também se preocupa com as suas costinhas. Pois é. Carro muito tecnológico. Você também tem o aviso de faróis inteligentes, a temporização dos faróis, a luz ambiente, conforme o modo de condução, atenuar à noite. Vamos deixar aqui no atenuar à noite também. E você pode tirar do modo de condução e aí escolher se você quer, qual cor você quer por aqui. Que já mudou, ó. Foi pro azul, foi pro amarelo, vermelho, enfim. Isso aqui não é exatamente uma novidade, mas
Você também pode fazer cor dupla, né? Uma cor em cima, outra aqui por baixo. Cor dupla personalizada. Enfim. Bastante coisa para se ver e bastante coisa para se sentir. Bom, agora nós vamos dar uma esticada pela estrada. Vamos usar um pouco mais destes 235 quilômetros. Um pouco menos disso, né? E vou te contar quais são as sensações a bordo. Antes, preciso te mostrar também que temos aqui o porta-garrafas barra latas. Apertou aqui, ele vai fazer essa... E se aperta aqui, ele volta. Como é que ele volta? E agora, como é que ele volta? Vou mostrar a chave aqui também para você. Bela chave, com um tecido também reciclado aqui. Aí ele volta assim, apertou no push aqui, aí você faz uma forcinha. Eu não sei fazer, tô com medo de quebrar. Aqui a gente tem também carregador de celular por indução, mais um porta-objetos. E aqui as câmeras, né? 360, com um software bem inteligente, bem interessante. Câmera traseira 180, câmera frontal 180 graus. E esse 360 muito bem feito. Achei legal. Aqui você também tem a inserção de tecidos reciclados e tem um head-up display dos maiores aqui na frente. E sim, temos soft touch para você que se importa com isso. Em todas as partes, geralmente feito com esta bioespuma. E é um baita habitáculo, né? Eu acho que de mim até você, aqui é 011, aí deve ser já 013 o DDD. Impressionante. Mesmo usando materiais reciclados e de origem vegetal, consegue ser um acabamento bem acima da média. Aqui você também pode abrir o capô, não precisa ser só por esta parte aqui que eu puxo pela alavanquinha. Caso você esteja sem bateria, você usa aqui. E se você quiser abrir, você aperta 2 vezes aqui, apertou e segurou, abriu o porta-malas, apertou aqui, abre a tampa para o carregamento e aqui está o freio de mão eletrônico e aqui para você desligar o controle de estabilidade. Também tem som assinado da Meridian, que é algo fora do comum, bem bom mesmo esse som da Meridian. E aqui a resolução impressionante dessa câmera de retrovisor. Meus amigos, vocês não perdem por esperar ver como ele se comporta, porque se você já viu até aqui e se impressionou, não vai acreditar quando vê ele andar. Bora! Bom, eu sei que você sabe que a gente precisa entender como que esse carro, com esse peso, essa suspensão e tal, vai se comportar numa situação citadina. Bom, primeiro de tudo, você já pode ver aqui como funciona bem esse retrovisor e ainda temos esse aqui, ó, que tem a câmera lá para enxergar atrás, caso tenha muita gente e você não consiga enxergar tudo por causa das 3 fileiras e de 5 cabeças no seu campo de visão. Isso também faz com que ele seja mais versátil e mais antenado, na verdade, com o que o motorista realmente precisa. Bom, aqui a gente já tá com o som característico, que eu coloquei aqui, um som mais ativo. E, velho, vou te falar uma coisa sincera. Esse barulho que você tá ouvindo é do meu tripézinho ali atrás. Que delícia de carro, meu. Em nenhum instante você percebe que ele tenha o peso que ele tem. Os freios são muito bem calibrados, também são freios gigantescos, né? 360 milímetros na frente, 345 atrás, são freios de carros esportivos daqueles que passam de 300 por hora. Aqui você vai ter um carro que chega a 200 km por hora, mas com 2.700 quilos é o bastante. E você ainda pode carregar aqui dentro mais de 530 quilos, que é o peso bruto total dele, passa um pouco de 3.200 quilos. É bastante coisa, por isso você tem que ter bons freios. Ele ainda tem uma capacidade de reboque de 2.500 quilos, ou seja, potência e capacidade não é nada sem controle. Invista nos freios. Isso serve para todas as marcas. E aqui, ó, passo na lombada, parece que eu tô num carro com suspensão a ar. É sério. Você sabe que a gente já teve alguns que passaram por aqui algumas vezes. Depois eu te conto como é que é esse negócio de acelerar aqui com ele. Ó,
Passeio um pouco meio sem arembeira, suave, tranquilo. Direção também, cara, como evoluiu, né? Quando a gente lembra das primeiras direções elétricas, especialmente em carros um pouco maiores, parecia que você estava dando um comando numa televisão com o controle com a pilha fraca. Você virava aqui, dava 3 segundos, o carro virava. Tipo como que acontece com o Cybertruck, né? O pessoal fala que quando você vira o volante, a roda demora para responder. É tudo feito com chips que não são os chips bons, Nvidião, né? Cara, é surreal o quanto esse banco é ativo e o quanto esse ajuste para lombar é essencial. Ó, parece que eu tô numa sessão de RPG enquanto eu dirijo. Ele vai forçando a lombar para você deixar a sua coluna ereta e aperta aqui dos lados, porque certamente o modo esporte ele sugere que você vai dar uma acelerada, vai entrar numa curva um pouquinho mais forte e deixa as coisinhas mais apertadas. Eu vou tirar aqui do modo esporte e vou deixar no modo eco e ele ao som. Eu gosto de dirigir com som. Você gosta do carro elétrico porque ele é silencioso ou porque ele tem torque instantâneo, ou você não gosta, enfim. Para os que gostam, né? O que mais te atrai? É o silêncio? Ou o que não te atrai é o silêncio? E aí você acha interessante ter esse som. Deixa eu tirar aqui do noise cancelling. Ó. Já começou a funcionar os meus assistentes de condução. Ainda mais que ele viu que o carro da frente deve ser bem caro para arrumar, não é mesmo? É mesmo. Bom, condução muito agradável na cidade. Você tem torque instantâneo, obviamente. Se você precisar ir um pouco mais rápido, sair mais rápido de um semáforo, ou tiver com um pouco mais de pressa no modo eco, se você der pedal, não vai ser a pancada assim tão voluptuosa, mas ele mostra que está presente por aqui também. E no modo eco, obviamente, você vai salvar alguns quilômetros para você ter vantagem, né, de não abastecer com combustível fóssil, gastar bem menos na rede elétrica, ainda mais se você tiver painéis solares na sua casa ou que é a energia fotovoltaica, né? E no modo normal ele vai ajustar de acordo com o que o seu pé direito necessitar. Mas no modo eco ele também chega a velocidades acima, tipo 150, 160, não é um modo eco que limita, ele tem uma limitação de entregar instantaneamente a potência. E se você quiser isso, aí você coloca no modo esporte e tem aí sim uma entrega 100% próxima do que todo mundo espera daquela patada do carro elétrico, com mais de 71 kgfm de torque. Outra coisa que é muito interessante aqui é que mesmo você tendo as câmeras, os retrovisores aqui, você deu seta para a esquerda, ele tem a câmera de ponto cego aqui. Então você tem duas conferências, além do sensor que ainda te mostra que se você está dando seta para a direita e tem um carro à sua direita, ele vai te mostrar que tem gente no ponto cego. Cara, tem tudo aqui, velho. Dessa vez vocês estão exagerando. Obviamente você pode desligar os alertas, mas, cara, o carro tem absolutamente tudo. Isso sem falar dos sensores, enfim, de tudo que vai te auxiliar na condução. Isso a gente vai ver andando um pouquinho na estrada. Mas fica a conclusão aqui, mesmo com essas rodas de 21 polegadas, mesmo com esse peso, mesmo com o centro de gravidade mais baixo, que também faz com que o carro fique mais firme, aqui você tem uma mistura muito interessante entre o conforto e uma capacidade agradável de mostrar a dinâmica, a direção. Nem sugere que o carro tem 3,10 metros de comprimento, de entre-eixos, 5 metros de comprimento. Se você entrar no carro, dirigir e não olhar para o retrovisor, não vai acreditar que o Kia EV9 é desse tamanho. Esse meu tripé, eu vou dar uma arrumadinha nele antes da gente pegar a estrada. Vamos no esporte, vai.
Ó, já cheguei a 140 por hora. É pra família ficar em cabelo em pé. Vamos chegar na estrada lá. Bom, agora sim estamos no terreno, digamos assim, mais apropriado para o usufruto do EV9. Estou aqui no acostamento, deixa eu ver se não vai vir ninguém. Posso olhar pelo retrovisor ou por aqui. Olha essa arrancada. Já estamos numa velocidade acima da permitida, então vamos baixar um pouco. Mas é exatamente isso que você sentiu. Como se você estivesse decolando em uma nave. 0 a 100 na casa dos 5 segundos é bem rápido. Ainda mais quando você está num carro desse tamanho. Bom, aqui outra coisa que ele faz muito bem é ter os controles e os comandos afinados, né? Por que eu digo isso? Outro dia eu andei num carro dessas newcomers chinesas, recém-chegadas, e, cara, o tanto que era intrusivo a assistência de permanência em faixa, que parecia que tinha uma alma fazendo assim, ó, pra mim no volante, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Cara, chato, você tem que andar com ele desligado, não tem como. E isso não é legal. Você tem que ter as assistências quando você quer tê-las. E aqui no Kia eu deixei assistência de faixa, monitoramento de faixa pelo menos. E mesmo que eu chegue perto da faixa, ele só me dá um avisinho aqui, ó, e tá num aviso máximo. Ele me dá só um avisinho e fala, cara, você tá chegando muito perto da faixa, vem mais pra cá. Mas não é uma intromissão no volante a ponto de eu achar que o carro tá com algum defeito ou que baixou um santo. Não precisa. E assim, cada vez que eu ando nos carros da Kia, cada vez mais eu fico embasbacado como esses sistemas melhoraram e estão completamente adequados para uma naturalidade de direção. É impressionante, mano. A centralização em faixa, a distância do carro à frente, são duas coisas que... Ó, vai entrar um caminhão? Vamos ver. Não entrou, né? Ele já ia frear, velho. Ó, vai chegar mais uma curva ali. Deixa eu botar a mão no volante aqui pra ele ver. Cara, funciona de uma maneira absurda. Absurda. É melhor até do que os primeiros que a gente viu chegarem aqui, que evoluíram bastante, que são os Volvo. E muito fácil de você apertar o botão aqui e já acionar, né? Você não precisa ficar indo em 420 funções. É um botão para ajustar a velocidade, um botão para ajustar a distância e um botão para ligar o volante para ele dirigir para você e não só te avisar da faixa. E a cada 13 segundos ele pede para você pegar no volante, porque isso é uma questão da legislação. Realmente muito avançado. Não é à toa que esse carro fez o que fez, aconteceu o que aconteceu e levantou os troféus que levantou. Muito bom de andar, seguro, bom de freio, bom de direção, espaço interno nem se fala, capacidade de bagagem nem se fala, enfim, em poucas horas que você anda com ele. Eu tô aqui, eu já rodei aproximadamente 180 km, aliás, isso é outra coisa, né? Quando eu peguei, o carro tava com 320 de autonomia, rodei 180, deveria estar aqui, ele estava com 330 de autonomia, rodei 180, ele devia estar com 150, se não estiver enganado. Ele está marcando aqui 204 km ainda de autonomia. Muito porque quando você deixa no modo aqui sem regeneração, ó, eu vou acelerar aqui, você vai ver como ele demora a perder velocidade. Deixa eu pegar um trecho mais reto. Aí passou dos 120, ele já começa a te apertar nas costelas. Ó, eu tô num trecho até de aclive aqui, ó. Ó como ele leva tempo a perder velocidade. Tem uma capacidade de rolagem muito interessante, tanto pela aerodinâmica, como também pela atualidade que esses motores da Kia, no caso do EV9, tem, né? Não deve ser muito fácil fazer motores e transmissão de eixo, né? Que tá um motor por eixo,
que sejam tão soltos e tão leves e tão livres assim, porque em outros carros elétricos isso não acontece. Ó, cheguei aqui, 120, agora está num declive também, que não é o ideal, mas faça aí o teste com você, com o seu carro em declive, veja se ele vai ganhar velocidade igual ganha aqui. E assim, nesses momentos você pode dirigir só com as aletas. Ó, tô freando só apertando aqui na aleta esquerda e tô aumentando a minha regeneração. Perdeu velocidade, tem alguém atrás, já solta um pouquinho, o carro vai continuar ganhando velocidade. Cara, é realmente uma experiência boa. Recomendo. Bom, já estamos um pouco longe do nosso QG, temos 200 km de autonomia. De autonomia não, de alcance, como diria o grande Fernando Calmon. Eu vou voltar lá para o nosso ponto de encontro inicial e fazer as minhas considerações finais sobre algo que, como você pode ver com seus próprios olhos, e o convido a ver também num dos concessionários Kia, se você conseguir fazer um test drive, enfim, para quem mora perto de tu, lá na Kia Gandini e tudo, onde eu peguei esse carro, lá é este o carro do test drive, vá ver de perto. Lembrando que você pode conferir o preço no kiabrasil.com.br, certo? No final vou te dar uma pista do preço, né? Não é a coisa mais importante. Para mim, importante aqui é o quanto ele revoluciona, mesmo para alguém como eu, que tem acesso e pode conhecer, tem o privilégio de conhecer tantos e tantos carros elétricos e tantas maneiras de se fazer isso, mas nem todas como essa. Bora lá. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, é bem fácil entender depois de algumas horas com ele por que ele foi tão premiado na Europa no ano do seu lançamento. Certamente essa aqui é uma evolução da revolução, aquela revolução dos eletrificados que começou lá com o Prius e vem andando e chega no seu ápice em 2025. Muita gente acredita que isso não vai mais para frente e muita gente, depois de andar em alguns carros, acredita que esse é o único caminho. E o EV9 é um dos carros que faz isso. De todos os elétricos que eu já andei, já foram mais de 200 carros só nesse canal, esse aqui para mim é o que tem a maior versatilidade. Ele vai bem quando você precisa de desempenho, ele tem um alcance incrível, ele tem espaço interno que poucos têm e é agradabilíssimo para dirigir, tanto com a família quanto sozinho. Você não vai encontrar em nenhuma outra marca à venda no Brasil algo pelo preço dele que seja tão bom quanto ele. E também com estratégias que vão além das emissões, como por exemplo, tirar boa parte do plástico que infesta mares, lagos, ruas, bairros, lixões e fazer com que eles voltem à vida com o refinamento que esse carro aqui tem. Vou te falar, de toda a minha vida, esse aqui está certamente entre os 3 melhores carros elétricos que eu já andei. E não foram poucos. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? Bom, agora vamos embora. É raríssimo eu estar com um carro elétrico e falar, eu vou embora tranquilo, não vou precisar carregar, porque ele tem 50% da carga ainda, 45%, e ainda vai me levar longe pra caramba. Tchau!